como você conseguiu, né, pedir ajuda e sair, né, desta armadilha do ego. Uhum. Sim. Bom, posso começar? Sim, por favor. Queremos muito ouvir. Bom, primeiro que é uma grande satisfação estar aqui com você, né? Para quem é da minha rede que não conhece a Fanny é uma professora minha, uma grande professora que me auxiliou demais e tem me auxiliado ainda no meu caminho. Ela é a pessoa que trouxe a inteligência emocional BioFlow juntamente com o Walter, e a gente bebe dessa fonte aí, que é uma das bases do trabalho terapêutico que eu faço. Bom, para mim é um grande desafio falar isso em rede assim, né? Porque é uma história muito, muito intensa realmente, e que se deu início aos 16 anos de idade, quando eu comecei a minha busca por autoconhecimento. E nessa busca eu tive contato com plantas de poder, onde eu tive experiências de expansão consciencial, e em muito pouco tempo eu estava dirigindo trabalhos no local onde eu comecei a fazer essas experiências, né? Então eu me formei como dirigente de trabalho espiritual, trabalhando com gnose, trabalhando com teosofia, trabalhando com decretos da chama violeta, mas recordando, eu tinha 16 anos, né? E com 18 anos eu já dirigia grupos com muita responsabilidade. Eu comecei a ter trabalhos onde eu resguardava minha energia sexual sem saber, porque eu lia nos livros de gnose, e isso, de alguma forma, foi ganhando um corpo muito grande. Eu recebi um poder muito grande, eu recebi uma responsabilidade muito grande, e eu me senti seduzido completamente por esse poder e senti que meu ego espiritual ele tinha aumentado de uma forma muito, muito grande. Eu me achava muito mais evoluído do que as pessoas, eu me achava muito mais preparado do que as pessoas, eu desenvolvi uma arrogância, uma prepotência muito grande, e percebi que eu realmente não era exatamente o caminho espiritual que eu queria. O que eu queria era ser visto, ser notado e ter muito poder. E eu consegui, né? Em algum momento, eu, dentro dessas experiências muito espirituais, eu chamo de espiritualidade profunda, que eu sempre tive dentro dessas experiências, eu recebi o que eu chamo de visita de um mago negro. Porque eu trabalhava com magia branca, nunca foi magia negra, mas em algum momento eu recebi essa visita e ele disse que ele iria me dar o que eu estava querendo, que era poder. E depois de algum tempo, eu recebi uma visita de um amigo que morava em Londres, que ele tinha uma série de LSDs, ácido lisérgico, drogas, né, psicoativas, e ele me deu essas drogas dizendo que era um presente. E até onde eu sei, ninguém dá esse tipo de presente. Mas quando ele me deu, eu senti realmente a energia desse mago negro de novo. Mas eu estava completamente seduzido e eu decidi aceitar aquilo. Quando eu menos percebi, eu estava não só tomando essas drogas, quanto vendendo também para algumas pessoas. E isso se estendeu durante 2 ou 3 anos e eu tive o que eu chamo de apagão consciencial. Eu esqueci completamente toda a minha evolução espiritual, tudo que eu tinha aprendido, e eu queria cada vez mais dinheiro, queria cada vez mais poder, e aconteceu que eu fui preso. A polícia invadiu a minha casa, não encontrou nenhum tipo de droga, porque eu não vendia dessa forma, mas sem muitos detalhes aconteceu esse fato, e eu permaneci por 5 anos na cadeia. Foram 5 anos de uma dor absurda, de uma experiência que não existe possibilidade de eu explicá-la, porque é muito, muito intensa.
E durante todo esse tempo, eu tive muito tempo para pensar em tudo que eu tinha feito, em tudo que tinha acontecido. O meu pai sofreu, a minha mãe sofreu demais, meus amigos sofreram demais. E quando eu saí muito debilitado, eu saí muito magro, eu saí muito revoltado. Eu era casado e eu fui abandonado na cadeia também pela minha ex-mulher, porque ela não aguentou isso tudo. E quando eu saí, eu decidi realmente buscar novamente essa conexão que eu tive com uma série de expansão consciencial. Comecei a fazer cursos novamente, até que eu cheguei em Bioflow. Uhum. Eu lembro muito bem desse primeiro dia. Foi em Rio de Janeiro, em Teresópolis. Foi em Rio de Janeiro, em Teresópolis. E que tem uma história muito engraçada, ainda que eu não sei se eu conto ela agora ou se você me pergunta e eu te respondo depois. Ah, conta, sim. Bom, eu cheguei no Rio de Janeiro e a imersão era resgatando a criança interior. E eu caí completamente de paraquedas. Eu nunca tinha ouvido falar de Bioflow, nunca tinha ouvido falar de renascimento, de respiração consciente, nada. Eu fui para fazer um curso a mais. E quando eu cheguei lá, bom, para quem está nos assistindo, a Fanny, ela tem um protocolo de abertura, onde a gente senta numa roda e ela pergunta para todas as pessoas qual é o nome e o que ela está fazendo ali, o que motivou ela estar ali. Depois que todo mundo falou, eu ainda com as minhas cargas de arrogância e prepotência ainda, ela falou assim, e você? O que você veio fazer aqui? Qual é o seu nome? Eu falei, bom, meu nome é Eduardo e eu sinceramente nem sei o que eu vim fazer aqui, porque eu não tenho feridas da infância. Aí ela olhou para mim e falou assim, ah, não tem ferida de la infância, meu amor? Vamos a ver. E aí a minha primeira sessão foi algo impressionante, assim, que eu não consigo esquecer aquilo, porque foi muito, muito forte, foi muito intenso. Eu realmente parecia não, o meu corpo foi completamente tomado de energia, de prana, e eu tive uma das maiores experiências de expansão consciencial sem nenhum tipo de droga, e eu passei a minha vida inteira procurando essas experiências com drogas. E foi muito, muito forte. Eu sei, essa é a minha vida, eu estou aqui fazem 23 anos nessa vida. Eu falei, não, mas eu acho que você não tem noção, porque é muito forte. Ela falou, sim, é muito forte. E isso, as nossas imersões, hoje eu falo nossas imersões porque a Bioflow é minha família, Fanny é minha família, Walter é minha família, enfim, são pessoas que eu amo demais e que eu quero perto de mim para sempre. Você é intenso, né? Você é o aluno que mais imersões tem feito. Né? Como aluno e depois sim, como terapeuta também, né? Como residente. Né? Você é a pessoa sim, foram... tempo que mais... a gente viaja juntos em muitos países, você foi para todas as imersões que eu dava e com Walter, juntos em todo o Instituto Bioflow, né? Em diferentes países. Você foi bem intenso. Eu fiz o roteiro de nascimento, fiz o Resgatando a Criança Ferida e fiz o propósito de vida 2 vezes cada um. Fiz 3 vezes o módulo profissional e fui em 32 imersões como assistente. Sim. Então, você precisava muito e também você estava muito persistente em querer curar e encontrar soluções e ajudar outras pessoas também, né? Encontrando com certeza. Então, falando de estagiárias, né? Quando você já é no dia seguinte, no segundo dia porque o primeiro dia de noite essa roda de apresentação, o verdadeiro trabalho começa no dia seguinte, né? Já imagino que já começaram a cair muitas fichas de que sim, você tinha muitas feridas de infância, né? E como você descobriu então como se relacionam as feridas de infância, né? A falta de amor, de aprovação, né? Com esta fascinação que fez você cair nessa armadilha da sombra, né? Do poder, né?
Bom, eu enxergo assim, que nessa própria imersão, com as próprias dinâmicas que a gente tem ali, com as respirações que foram feitas, eu comecei a perceber que esse poder e essa necessidade de ser visto e ser notado, ela nada mais era do que uma ferida de infância, porque eu não tive essa atenção. E hoje, estudando muito profundamente esse caso, porque é com isso que é a base do meu trabalho como terapeuta, eu tenho mais do que certeza, porque é isso, é uma reprodução do que eu não tive, né? Então, eu percebi que todo esse movimento de querer virar os holofotes para mim, a todo tempo ser visto, a todo tempo ser notado, nada mais era do que uma carência de infância. E através dessa investigação, eu acabei indo conversar com a minha mãe. Eu queria saber, na própria imersão, eu perguntei para minha mãe como é que foi minha infância, como é que foi meu nascimento. E ela começou a chorar e disse que ela teve uma rejeição muito forte e que ela não tinha, ela não conseguiu ter contato comigo durante um mês, né? E depois ela disse que eu era uma criança que eu era hiperativa, né? Os médicos chamam de hiperativa, que na verdade a gente sabe que nada mais é do que uma criança que está tentando ser vista de qualquer forma, né? Exato, a criança hiperativa é a criança que está buscando a aprovação de qualquer jeito e não consegue, né? E se torna cada vez mais nerviosa e mais rebelde, né? Nessa busca de amor, né? Nessa busca desesperada de amor. E é muito interessante como o poder pode corromper, porque, em realidade, o que você chama o mago negro, né? O mago negro, que podemos chamar a sombra, né? O poder errado, digamos, né? Ele alimenta mais esta ferida das soluções falsas, mas, obviamente, alimenta a ferida, né? Em vez de resolver, né? E aí, quando você começou a olhar para esta ferida, já encontrou ferramentas para começar a resolver isso, né? O que a gente chama de... porque na verdade... Exato. Para mim, a ferramenta mais poderosa terapêutica que eu já conheci até hoje é o resgate da criança interna. Tanto pelas dinâmicas, quanto pela egrégora que é formado quando o assunto porque você traz muitas palestras específicas sobre o tema, e nós temos, durante a imersão, possibilidade de fazer 6 respirações, né, e trocar também as rodas de compartilhamento, enfim. Então, tudo aquilo, para mim, quando eu saí dessa primeira imersão, eu já tinha certeza que eu queria continuar nesse caminho. E aí, depois da imersão, foi me caindo várias fichas de vários comportamentos meus, que, como você acompanhou bem, ele se estendeu durante muito tempo, não foi uma cura assim, né? Foi você e o Walter também que foi pontuando uma série de situações em cada momento que eu fazia alguma coisa, eu falava, olha, presta atenção, você está tendo um comportamento assim, 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 né? Então, a cada vez que eu recebia essas informações, ainda entendia como desaprovação. Eu achava que eu estava sendo desaprovado e acabava projetando a minha dor em vocês, né? Mas depois de algum tempo eu comecei a ter responsabilidade emocional realmente e comecei a me responsabilizar pelo que era meu, que era eu que estava sentindo. Esse é o grande passo, né? Realmente você sabe que a gente fala muito disso em Bioplan, né? Aí, realmente, quando as coisas já definitivamente começam a mudar, né? Quando você se responsabiliza por sua dor e não projeta mais nas pessoas, né? Então, são assim, como você bem está falando, né? São vários mecanismos de defesa inconscientes, né? O primeiro que já caiu, né? Já a primeira nota, né? Quando você falou não, eu não tenho feridas de infância. Né? Claro que eu ri, porque essa resposta é comum, né? E é um mecanismo de defesa. Quando a pessoa fala assim, não, eu não tenho, a minha infância foi super feliz, não tenho nenhum trauma, né, que é impossível, todos nós temos, né? Só que quando os traumas são muito grandes, quando você falou, já sabia que você tinha traumas especialmente grandes, né? Porque quando o trauma é grande para sobreviver
durante a infância, o cérebro monta esse mecanismo de defesa. Não? E quando a pessoa fala assim, não, eu não tenho traumas, ela não está mentindo, por lo menos não está mentindo conscientemente. Ela realmente acredita, você realmente acreditava que não tinha. O que você hoje pode enxergar como arrogância, naquela época era ser honesto, era falar a verdade, como não, eu não estou enxergando nada. Porque realmente está no inconsciente e está sendo completamente invisível, né? E aí que é perigoso, né? Porque quando a gente não tem autoconhecimento, quando não somos conscientes de nossas feridas, somos facilmente manipuláveis. Né? Eu sempre falo que uma pessoa que acha que ela é muito forte e não conhece suas feridas e sua vulnerabilidade, em realidade é muito vulnerável. Agora, quando você conhece as suas feridas e conhece a sua vulnerabilidade humana, então você se torna forte de verdade, porque já não vai estar tão exposto. Conhece muito mais os verdadeiros peligros, né, do lado oscuro, né, humano, que todos temos, obviamente. Na verdade, como é que foi a tua infância? Foi maravilhosa. Eu jogava futebol na rua, eu morava numa cidade pequena, eu ia na casa dos vizinhos e tudo mais, mas em nenhum momento eu realmente me conectei com essa dor, porque era algo muito grande e eu acabei desenvolvendo uma sobrecompensação relacionada ao medo, né? Eu sempre fui muito destemido, eu nunca tive medo de nada. Nunca. Para não falar... problema, certo? Agora você pode... Sim, claro. Lógico. Somos seres humanos, né? E claro que sentimos medo, né? Não sentir medo é um problema. Sentir medo em excesso também é um problema, né? O medo imaginário, né? Mas na vida a gente tem coisas que obviamente podem ameaçar o nosso bem-estar ou até a nossa existência. Então, por exemplo, o medo do fogo, ou pelo menos precaução, é algo que a gente tem que ter consciência disso, né? Sim. Na verdade, faz um ano que me caiu essa ficha relacionada a esse medo, porque eu estava dando uma sessão para o meu irmão mais velho. Eu tenho um irmão de 3 anos mais velho que eu. E ele estava chorando na sessão e ele falou, eu não estou entendendo por que se a gente teve a mesma criação, eu sou tão inseguro, eu sou tão medroso e você é tão corajoso. E no meio da sessão dele me caiu uma ficha. Eu falei, será que eu sou realmente tão corajoso assim? Ou eu desenvolvi uma sobrecompensação para eu poder não sentir tanto medo? E aí, desde então, faz um ano que eu tenho sentido medo. Eu tenho me permitido sentir medo. Eu ando tendo medo de várias coisas. E para mim tá super bom. É bom, porque torna você muito mais humano, né? E mais empático com outras pessoas, né? Também, né? Então, tem uma possibilidade de cura maior, né? Claro, absolutamente. E uma possibilidade de ser ainda melhor terapeuta, né? Obviamente, né? Cada vez que a gente cura algo, você atende a muitas pessoas, está ajudando muitas pessoas, né? Em Bioflow, é bem a nossa filosofia, né? Que quanto mais a gente se cura, que é todo um caminho, né? Para toda a vida, eu acho, né? Só que, obviamente, chega um ponto que a gente está bem mais feliz, né? Mas depois sempre estamos olhando para nós mesmos e avançando, evoluindo como seres humanos que somos, né? Então, obviamente, cada vez você se capacita ainda mais, né, para isso. Agora, é bem interessante, né? Claro que você teve que passar muito medo na infância, porque recebeu muita rejeição e muita desaprovação. E muita violência também, eu apanhei muito. Dá medo receber desaprovação da mãe, por exemplo. Claro que dá muito medo quando você é bebê, porque sua supervivência depende de mamãe, né, e de papai. E na verdade, também foi com muita violência. E até hoje, essas memórias celulares, quando eu sou desaprovado, ou quer dizer, quando eu entendo que eu estou sendo desaprovado, né? Quando eu interpreto que eu estou sendo desaprovado, essa memória celular, eu tenho reações no meu corpo. Me dá um frio na barriga, me dá um aperto no peito. A diferença é que agora, com inteligência emocional, eu consigo me distanciar e falar, opa, pera um pouco, o que está acontecendo aqui? E aí eu não sou automaticamente sequestrado pela emoção e tomo decisões impensadas como era antigamente. Porque essa memória celular, ela ainda existe.
você aprendeu a lidar com essas feridas e a curar elas passo por passo, né? E agora já, quando aparece, você sabe lidar, né? Você já não é mais sequestrado, já não reage de um jeito tão impulsivo ou sem consciência. Né? Então, aí você já está dando algumas dicas, né, de como a gente trabalha com BioFlow, e você também trabalha com BioFlow, né? Você atende muito com BioFlow. Né? E a primeira coisa é essa consciência corporal, né? Então, você se tornou consciente das emoções, destas feridas, como elas se manifestam no corpo. Né? Como esse friozinho na barriga. Que, na verdade, o que eu percebo é que BioFlow é diferente de todas as outras técnicas que eu estudei, que foram muitas, exatamente por esse ponto, porque quando você aprende a observar isso dessa forma, você consegue realmente escolher qual é o comportamento que você vai ter, né? Então, é perfeito. Para mim, é exatamente essa linha que eu acredito. Né? Sim, porque também é multidimensional, não? A gente toma em conta a dimensão corporal, emocional, mental e espiritual, né? Como um todo. Então, trabalhamos nessas diferentes dimensões, como você já sabe, né? E por isso é mais profundo, é mais eficiente e até mais rápido, né? Agora, então, foi muito interessante na sua história, Eduardo, né? Acho que é muito legal ouvir você, né? De ter o verdadeiro coragem de mostrar sua vulnerabilidade, porque é uma história de vida muito intensa e eu tenho a certeza de que pode ajudar a muitas pessoas, porque cair nas armadilhas do ego ou se corromper com o poder é algo que acontece com frequência e, de fato, acho que todos nós precisamos, com frequência, de verificar que não estamos caindo, né? Deve de ser como parte de uma prática diária de sempre verificar nossos impulsos, né? De onde que saem nossas decisões, se são baseadas no ego e nas feridas, né? Na sobrecompensação das feridas, ou se realmente partem de nossa essência, de nosso verdadeiro propósito, né? Então, no caso de você é muito interessante, porque você já encontrou um propósito de vida, né? Já ligado claramente a ajudar outras pessoas, a caminhar dentro da consciência, né? Você já encontrou, por lo menos, o início de seu propósito de vida bem jovem, mas perdeu por cair, talvez precisamente porque você recebeu poder demais quando era jovem demais, né? Então, aí você se perdeu, né? E eu acho que, em seu caso, você precisou de muita cura, não só por essas grandes feridas de infância, sino que porque todo o seu tempo na cadeia, essa caída na sombra, né? Com esse excesso de poder, você alimentou ainda mais as feridas, né? Inconscientemente, não? Reproduziu, imagino, na cadeia, claro, você se sente de novo abandonado, de fato, sua esposa daquela época abandonou você, né? Ela não aguentou, claro, é entendível também, né? Tudo isso, né? Então, você foi abandonado de novo, foi isolado de novo. Imagino que na cadeia tem 1000 histórias de rejeição, de violência de novo. Então, aí temos novos traumas, né? Mas já na idade adulta é relativo, porque eu considero que somos adolescentes, né? Até 26, 27 anos de idade, realmente, que o sistema nervioso, o sistema hormonal e o neocórtex terminam mais ou menos aos 27, 28 anos, né? Então, parte de sua formação, né, aconteceu com esses traumas, né? Então, você gostaria de falar um pouco mais de como você perdeu o propósito de vida mas conseguiu entrar de novo, graças a Deus, né, nesse propósito? Então, e foi na própria cadeia que eu retomei o meu propósito, porque quando eu percebi que eu iria ficar, eu não tinha o que fazer. Eu perdi todas as instâncias que poderia ter sido feito, não tinha como, eu ia ficar. E aí eu comecei, como o meu coração, ele realmente sempre foi muito bom, eu sempre fui uma pessoa do bem, eu nunca fui uma pessoa do mal, nem nada disso, nunca prejudiquei ninguém, né? Eu decidi
pedi para minha mãe, é que não está aqui, senão eu ia mostrar. Mas eu pedi para minha mãe levar alguns barbantes e para fazer tapetes. E eu aprendi a fazer tapete sozinho, montei uma cooperativa de trabalho dentro da própria cadeia, ensinei todos os presos, eles começaram a ganhar dinheiro. Depois eu alfabetizei mais de 400 presos, eu dava aula no presídio, porque eu tinha curso superior. E depois eu aprendi a estudar Código Penal, o Código Penal que a maioria dos presos que existem no Brasil, eles estão lá completamente esquecidos. Eles não têm um advogado para fazerem o pedido dizendo para o juiz da vara de execução, dizendo, olha, essa pessoa já acabou a cadeia dela. Elas estão lá esquecidos. E aí eu aprendi a fazer isso e eu soltei 60 presos. E aí eu virei amigo do juiz da vara de execução, que ele disse, cara, o que você está fazendo aqui é um baita de um serviço para a humanidade. E aí eu comecei a me reconectar na própria cadeia, falando, cara, minha vida é ajudar o ser humano, né? Então, quando eu saí, eu já saí com esse intuito, mesmo com muitas dores, né? Porque essa é a parte legal da história, né? Mas lá dentro a coisa é bem pesada. A gente passa fome, né? Enfim. Mas quando eu saí, eu já estava mais conectado com essa missão de novo, né? Então, eu sinto que, na verdade, eu nunca me desconectei dessa missão. Eu simplesmente tive um apagão, que eu fui dominado por esse poder e que eu fui seduzido por ele. Eu continuei nessa sedução até o momento que aconteceu e que, graças a Deus, aconteceu. Eu acredito que se não tivesse acontecido, muito provavelmente eu estaria completamente perdido ainda por esse poder, né? Porque eu não teria tido a oportunidade de curar o tanto de cura que eu tive e ressignificar o tanto de coisas que eu ressignifiquei. Então eu agradeço por ter acontecido. Tudo é perfeito como tem que ser, né? Imagino que você, em algum momento, teve que se perdoar por essa caída, né? Teve que aprender a olhar com compaixão, né, para esse jovem Eduardo, né, que era um adolescente na realidade, né? Você lembra desse momento que conseguiu se perdoar? Na verdade, isso aconteceu em 2014, num curso que eu fiz, que ele é bastante famoso aqui no Brasil, ele chama Leader Training, que é aqueles cursos que o Tadashi faz, enfim, isso é bastante famoso, né? E foi muito, muito intenso. E a gente tinha uma dinâmica para poder olhar para isso. E foi muito, muito forte. Só que depois disso, a gente teve uma experiência que, para mim, ela poderia ter sido muito mais traumática, que era aquele renascimento convencional, com 150 pessoas num salão, ele com o microfone falando, vai, respira mais forte, vai. Todo mundo em catarse, todo mundo gritando no salão. E aquilo para mim me traumatizou também, né? Então aquilo me fez entrar de novo para dentro. Então o que eu vejo que o meu processo de cura realmente de auto-perdão, de autocompaixão, ele só aconteceu com o contato com o Bioflow e com meus estudos com comunicação não violenta. Antes disso não aconteceu de verdade, né? Porque eu costumo dizer que minha vida ela é separada em antes e depois de Bioflow. Eu não tenho como comparar. Porque realmente curas efetivas, reais, elas só aconteceram com Bioflow. Foi maravilhoso realmente em todas estas imagens ver a evolução de você e como as fichas se vão caindo, né? E como inconscientemente você ia para buscar aprovação. Você tem uma personalidade muito intensa, todo mundo quer você desde o primeiro dia, né? Você é muito sociável, né? E então, às vezes, você caía de novo nisso, né? De querer a atenção e querer ser o centro de atenção. Depois caía a ficha e você processava, entrava em dor com isso, superava mais um pouquinho, né? E foi toda uma caminhada assim, bem interessante. Eu lembro uma imersão no Rio Grande do Sul, que você me chamou muito amorosamente no jardim e falou assim, meu amor, você não precisa aparecer tanto assim, os holofotes já são teu, você não precisa querer o tempo inteiro aparecer desse jeito. E aí, como eu ainda estava no meu caminho,
eu entendia como desaprovação isso que você estava fazendo, aí eu ficava com raiva de você, mas aí ao mesmo tempo eu te amava, porque eu sabia que aquilo era para o meu bem, e eu ficava daquele jeito. Mas depois desse dia, eu comecei a realmente prestar atenção no meu corpo, como que era o primeiro movimento quando eu ia chamar atenção. E aí eu comecei a escolher. Eu não vou dizer que eu não caio nisso ainda, porque eu caio, não tem como, né? É muito tempo instaurado dentro de mim. Mas a verdade é que todas as vezes que eu vou fazer um movimento para querer chamar demais atenção, para querer ser o destaque, o meu corpo ele tem um movimento. E aí eu tô cada vez mais aprendendo a olhar e falar, tá tudo bem. Você não precisa. É como se eu olhasse para minha criança interna, abraçasse ela e falar, tudo bem, eu estou cuidando de você, você não precisa aparecer desse jeito, né? Então... Em Bioflow, a gente chama de você se convertir em seu próprio pai e mãe, né? Quando você já consegue cuidar, né, desta parte de dor da criança e dar para ela o que ela verdadeiramente necessita naquele momento. Muito legal você contar essa parte. Temos uma pergunta aqui de Shirley, que está perguntando sobre bloqueios artísticos, se podem ser liberados por la criança interna. Claro que sim, claro que sim. Se você tem na sua essência muitas coisas artísticas, né? Eu não sou artista, mas, por exemplo, eu escrevo muito, escrevi vários livros, né? E às vezes por feridas de infância ou momentos de congelamento da criatividade, né? Uso essas ferramentas para poder me inspirar de novo, me conectar de novo com meu propósito de vida através da escritura e se desbloquear rápido. Então, claro que temos toda uma série de bloqueios, né, da infância que impedem a nossa expressão. Então, se você é uma pessoa muito artística, obviamente, né, todo esse trabalho ajuda a gente a se inspirar, né? No caso de Eduardo, claro que curar as feridas de infância, colocar ele em seu propósito de ser terapeuta, porque acho que já tinha, já antes de Bioflow, já toda uma caminhada e já muitas ferramentas para ser terapeuta, mas realmente acho que se convertiu em um terapeuta super eficiente. Eu acho que os terapeutas Bioflow em geral trabalham de um jeito muito profundo e muito eficiente. Um trabalho de inteligência emocional muito rápido e que vai muito direto, né? O dia que realmente você conseguiu atravessar estas camadas de dor, né? E desfazer os mecanismos inconscientes de defesa que estavam bloqueando todo este potencial que você tinha e tem, né? De ajudar a tantas pessoas. Na verdade, eu sinto que a partir dessa desconstrução de uma série de dores que eu tive, uma série de ressignificações, eu me tornei e continuo me tornando mais humano e mais compassivo. Então, antes eu não me identificava com a dor do meu paciente, como a gente diz na Argentina, não me meti em la pileta de las emociones com las personas. Então, era meio que um processo... Era quase como se fosse um processo mecânico, onde eu recebia por um serviço prestado e está tudo bem. Hoje, eu interajo demais com os meus pacientes, eu sinto uma conexão com eles, eu sinto que realmente eu estou fazendo algo de humano para humano, de alma para alma, assim, sabe? Então, eu percebo que isso vai melhorar cada vez mais porque eu estou me permitindo me vulnerabilizar, né? Se fosse algum tempo atrás, eu jamais faria uma live como essa contando sobre as minhas sombras e tal. Eu iria continuar vestindo a minha armadura e falar, não, eu não tenho feridas da infância, para mim está tudo bem. E agora, Edu, mais uma pergunta. Imagino que já aconteceu para você ter algum cliente ou alguma clienta que está nesse lugar de poder falso,
né? Ou de arrogância inconsciente, né? Como você enxerga quando isso acontece? Na verdade, eu levo a minha experiência pessoal para ela. Eu tento trazer para a consciência dela, sem induzir, porque a gente não faz isso em BioFlow, a gente não induz, a gente não entrega nada de bandeja, a gente fornece ferramentas para cair a ficha do paciente. Eu não posso chegar para ele e falar, você está tendo isso, né? A gente faz isso entre nós do Instituto, porque nós temos uma preparação. Porque se eu fizer isso, ela vai projetar em mim e falar, não, você está errado e eu não quero mais ter sessão. Né? É mais fácil. Então, eu tento trazer o meu próprio exemplo, dizendo para ela tomar mais consciência dessas movimentações. E já aconteceu inúmeras vezes. E sempre no outro dia eu recebo uma mensagem falando, é exatamente isso que você me falou. Eu sinto isso. Eu sinto que eu tenho uma necessidade de aprovação. Eu sinto que eu tenho uma... É sempre a mesma ferida de infância, né? Então, tem necessidade de aprovação, tem necessidade de ser importante, tem necessidade de aparecer. Então, o que eu sei é que eu passei por isso. Ainda bem que eu passei por isso, porque eu posso servir, eu posso servir de exemplo. Quando algum de seus alunos fica bravo com você, né? Do mesmo jeito, sente raiva por o que você está dizendo, do mesmo jeito que você projetou comigo naquela época, como você se sente aí? Dá uma risada aí. Hoje aconteceu isso. Uma paciente de muito tempo entrou em contato comigo e ela falou, só que ela, por ela já ter um pouco de preparação, ela falou assim, olha, eu não quero dar continuidade nessa conversa porque eu estou sentindo que eu vou descarregar todo o meu caminhão em cima de você. Mas eu tenho consciência disso. Eu, na verdade, eu dou risada hoje em dia, né? Mas eu tento acolher de alguma forma, da forma mais amorosa possível, com o máximo de respeito, porque eu sei o que é essa projeção. Eu sei que, na verdade, é uma dor e que é uma dor que está insustentável, ela precisa jogar em alguém. Então, eu tento olhar com um olhar mais compassivo e principalmente com a minha verdade, porque eu percebo que a minha verdade na terapia é transformar a terapia de uma forma mais leve. Eu tento fazer o meu paciente dar risada também, falar, você percebe que o que está acontecendo aqui? Porque se eu levar muito na seriedade, ele vai continuar projetando. Então eu prefiro acolher ele com um pouco mais de humor e a gente dá um pouco de risada disso que está acontecendo até que cai a ficha dele, né? Então, e tem dado certo. Mas diminuiu muito, assim. Eu devo ter 1 em cada 100 pacientes que fazem uma projeção comigo. Diminuiu demais. Assim como também deixei de atrair... É muito mais empático, mais amoroso também, né? Sim, como sim. bem você falava antes, né? À medida que a gente consegue se amar, mesmo com nossas sombras, nossas feridas, né? À medida que a gente consegue ser mais empático com um mesmo, né? Então, conseguimos, também temos mais amor por os outros, mais paciência. Né? Sim, sim. Eu também percebo que a forma com que eu tenho conduzido o meu trabalho interno, eu tenho deixado de atrair pacientes que tinham perfis parecidos com o meu, assim, sabe? Então... por exemplo, eu sempre, durante toda a minha caminhada em BioFlow, você sabe disso, a gente teve várias conversas sobre isso, eu tentava seduzir todas as mulheres que tinham perto de mim. De alguma forma, eu queria seduzir todas essas... Na verdade, não era só as mulheres, mas quando era mulher, para mim era... E com muito jeito... Foi sendo feito uma série de... Eu colocava as mãos na cabeça, assim como, não, está procurando de novo seduzir alguma de minhas alunas que está aqui para fazer um trabalho profundo. Exato. E eu ser desconcentrada aqui, né? A gente, de fato, eu te cortei a cabeça várias vezes. Acho que a mais significativa foi em Bali, na Indonésia. E aí quando a gente estava em Bali, na Indonésia, estava sentado o Walter, a Cris, que é a diretora BioFlow da Argentina, e a Fanny, ou seja, tava a cúpula da BioFlow, e ela pegou, a Fanny olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo?
Claro que eu falei com você assim, para nosso público saber que eu não faço isso com todo mundo, obviamente, porque Sim, você está claro, pronto, você já tinha as ferramentas para olhar para isso, para lidar, você já sabia que era desde um lugar de amor e de ajuda que eu estava falando, né? Por isso a gente já tinha construído suficiente confiança para eu poder fazer isso com você, porque já sabia que você ia superar. E aí o Walter e a Cris ficaram parados e você falou assim, você tem noção que você está seduzindo uma menina de 20 anos e que ela tem um problema com o pai? Eu falei, eu não estou fazendo nada. Você falou, sim, você está fazendo isso porque a gente está vendo. Aí eu olhei para o Walter fez assim. E aí eu olhei para a Cris e a Cris falou assim, olha, meu amor, o que posso dizer para ti é assim, se continuar assim, eu não te quero em Argentina. Ela foi mais radical assim. Sim. Mas, e ainda, aí, nesse dia, eu fiquei com muita raiva dos três. Eu queria ir embora. Falei, eu vou embora daqui. O que esse povo tá falando essas coisas para mim, né? Mas 2 dias depois, aí me veio uma dor. Eu lembro que a Cris conduziu a minha sessão. E foi uma sessão, eu me arrepio de lembrar, assim, porque foi um exorcismo que eu tive. Foi isso. Eu lembro que o meu colchonete, ele estava inteiro ensopado, com cheiro de droga. Parece que eu eliminei toda a droga que eu tinha no meu corpo, assim, era um cheiro horrível. E uma dor no coração, assim, muito, muito forte, que eu realmente senti... Você abandonou os comportamentos de sobrecompensação, né? Inconscientemente fugindo da dor da rejeição da sua mãe, procurando para não sentir essa dor, seduzindo mulheres para não sentir Exatamente. a dor. Procurar a aceitação de mulheres bonitas, né? E aí, como esse mecanismo inconsciente foi mostrado para você, você tornou isso consciente, aí foi para a dor. Mas claro que foi com preparação, né? A gente já tinha tido alguns bate-papos, né? E a gente já tinha dito para você, você em algum momento vai sentir a dor da rejeição de sua mãe, ainda não está sentindo. Então, você já tinha essa preparação, né? E por alguma razão, né, aconteceu em Bali isso, né? A vida tem essas formas assim divertidas de fazer as coisas, né? Não, e é maravilhoso para mim poder estar falando isso em rede, que mais pessoas vão ver depois, porque depois que eu comecei a produzir conteúdo e que eu estou com milhares de seguidores, são quase 50 mil seguidores, eu recebo mensagens todos os dias de pessoas dizendo assim, nossa, como eu queria ser igual a você, como eu queria um homem curado como você. Aí às vezes eu faço alguns vídeos e falo, pergunta para minha ex-companheira se eu sou curado, pergunta para ela, que foi ela que sofreu da última vez, foi ela que sofreu. Então, é um recado que eu quero deixar aqui para todo mundo que está assistindo a gente. Não existe ninguém curado, nós estamos no processo, todos nós estamos no processo. Uns um pouco mais avançados, outros um pouco menos, mas a verdade é que nós estamos adquirindo cada vez mais inteligência emocional e a capacidade de nos tornarmos humanos. E a capacidade de nos tornarmos humanos é a nossa vulnerabilidade. Então, não tem nada de curado aqui, não tem nada... Eu estou contando essas histórias exatamente para falar, puxa, então ele tem 20 anos de autodesenvolvimento e está caindo nisso? Exatamente. E a gente vai continuar. É isso que a gente vai... Cada vez menos, exato, tempo, claro. cada vez menos intensidade, não, porque obviamente exatamente. você já tem ferramentas que funcionam, né? Essa é a grande diferença, né? Que você já conhece as suas feridas e está aprendendo a lidar, já sabe lidar em parte, está aprendendo a lidar cada vez melhor, né? Quando a gente toma consciência do que era inconsciente, a gente tem condição de transformar. E todas essas dores que eu passei foram todas inconscientes, eu não sabia. E aí foi você, com muita delicadeza, com muita amorosidade, com muita sabedoria, que foi apontando uma sessão após a outra, aí a gente vai para uma imersão e escuta os compartilhamentos e fala, putz, eu tenho isso aqui também. Isso aqui eu já tive. E aí, se... Em tantas imersões não tivesse se conectado com todas essas coisas, né?
Então, as pessoas me perguntam até hoje, por que você foi, por que você vai em tantas imersões BioFlow? Porque em cada vez que eu vou é uma camada da cebola que cai. Então, vou continuar indo, enquanto tiver cebola, eu vou continuar indo. Então, vamos ter uma caminhada juntos, porque eu também, obviamente, estou no processo, né? Como todas as pessoas Sim. dentro do instituto, né? Como seres humanos que somos. Né? Então, acho, Edu, que temos uma caminhada já para muito tempo mais aí, né? E chega um momento que a gente, mesmo fazendo processos, né? Já desfrutamos cada vez mais desta caminhada, né? Exato. Na verdade, quanto mais você vai se conectando, eu, pelo menos, minha experiência, né? Eu tenho encontrado dores emocionais em mim que eu não imaginava que eu tinha. Faz pouquíssimo tempo, você acompanhou isso, eu estava numa tristeza profunda que eu nunca tinha encontrado. Era com uma falta de vontade de viver. Eu acordava todos os dias, não com pensamento suicida, mas isso faz 6 meses. Foi agora isso. Eu acordava todos os dias com peso dizendo, não quero estar vivo, tá me doendo demais. Até que eu consegui realmente aceitar essa tristeza e ela parece que se dissolveu em mim. Ela vem em alguns momentos, mas eu tô tendo mais condição de olhar para ela de uma forma mais amigável e não de lutar contra ela, porque eu nunca aceitei essa tristeza. Então, foi trabalhado e eu sinto... mas essa tristeza acabou? Não, ela não acabou, ela existe, mas ela não me domina, né? E eu também nem tento dominar ela. Esse processo que você está descrevendo, né, é um processo realmente de virada de chave nos processos das pessoas que vão suficientemente profundo, né? E é quando... porque quando você é pequenino, com todas as feridas de infância, então você construi uma motivação para viver que está fora de você, não? Que está mais focada no pai, na mãe, em salvar eles, né? Eu acho que você tinha o síndrome do Salvador, a maioria dos terapeutas temos, né? E precisamos, para ser cada vez terapeutas mais eficientes, de dissolver isso. Mas quando você começa a ir realmente às raízes disso, e dissolve este síndrome do Salvador, se encontra com as feridas, durante um tempo parece ser que sua motivação para viver sumiu, porque sua motivação para viver era uma sobrecompensação. Então, aí de repente você se encontra como nu completamente, né? Aí como, e agora que? Para que eu estou aqui? Para que eu estou vivendo? Se já não é mais para tornar feliz a minha mãe ou salvar ela de sua dor, ou salvar a meu pai de sua dor, que é impossível fazer isso, já sabemos, né? Cada um é responsável por sua própria dor e sua própria vida. Claro que a gente pode ajudar, mas não podemos salvar. Só a pessoa própria pode se salvar quando ela quer e se sente preparada, né? E dá os passos para isso, né? Então, quando você está desmontando todas estas ilusões da infância, de repente precisa de encontrar um motivo mais profundo, mais verdadeiro para viver. Sim. E essa transformação pode ser muito doída, graças a Deus. Normalmente, quando a gente chega aqui, chega aí, temos ferramentas, né? Pelo menos no estudo BioFlow, a gente prepara as pessoas para chegar nesse momento que é profundamente transformador, porque quando você já encontra um sentido de viver, uma motivação para viver, já nas profundidades, algo mais autêntico, não tanto para sobrecompensar, então, claro que sua força e seu poder de ajudar a outras pessoas já se multiplica. É algo já muito mais puro, né? mais real, mais autêntico. Por isso é bem o processo que você está descrevendo, né? De repente, como a sensação é um pouco que como todas as ilusões estão caindo, e agora que? Sim. E agora que vai ser de mim, né? Que vai ser de minha vida, né? Que é isso que eu quero. Sim. Ainda tenho um motivo para viver ou já sumiu? Essa fase de incertidumbre, né? Eu percebo que... Sim. Na verdade, eu percebo que é como se... É realmente o que eu lia em livros sobre a desconstrução, e eu não tinha vivenciado ainda, não dessa forma.
Então, às vezes e antes eu sobrecompensava com trabalho. Lembra que eu atendia 7 pessoas por dia? E eu começava às 6 horas da manhã e terminava às 11 horas da noite. Hoje, eu já consegui equilibrar os aspectos da minha vida, as inteligências da minha vida, e eu não atendo mais do que 4 pessoas por dia. Minha agenda está super lotada até o final do mês. Pessoas oferecem até mais do que o valor, e eu digo, não é o valor, é o meu valor. Então, eu tenho o meu tempo e eu não abro mão disso. Então, essa desconstrução, ela também serviu para eu poder me equilibrar dentro de desfrutar a vida, o meu tempo de ócio, o meu tempo de inteligência financeira, o meu tempo de inteligência relacional. Eu estou vivendo um momento agora de muita introspecção e muita solidão. Eu não quero muito contato com as pessoas, mas isso não é uma fuga. Eu estou vivenciando isso. Estou gostando muito da minha companhia, da minha solitude. Estou tendo condições de observar realmente essas dores, de me desconstruir, de chorar quando eu tenho que chorar, de me conectar com o Dudu quando eu preciso me conectar, de fazer o meu trabalho interno. Porque antes, com 16, 17, 18 anos, eu realmente me aprofundei no que eu chamo de espiritualidade profunda, que era uma espiritualidade no macrocosmos. Eu queria entender os mistérios do universo, mas eu não entendia o meu mistério do meu micro-universo, eu não entendia nem as minhas emoções. Hoje eu mudei. Eu só quero entender o macro-universo quando eu tiver com a minha instalação elétrica completamente pronta para receber essa luz consciencial de uma forma mais potente, né? Sim, muito bonita esta imagem, né? De que o circuito, a rede de eletricidade da casa, ele tem que estar forte, tem que estar sólido para receber a luz. Senão a gente perde... Que as nossas emoções, né? Uhum. Sim. Exato. Muito legal, Edu. Já estamos fazendo 1 hora, passou super rápido. Acho que a gente poderia ficar horas e horas e horas, né? Nesse bate-papo tão interessante. Mas vamos ter que deixar, né? Assim que estou muito agradecida por você ter tido o verdadeiro coragem de mostrar a sua vulnerabilidade. Essa é a sua coragem de verdade. Então, parabéns, querido. Estou segura de que isso inspirou a muitas pessoas e vai inspirar mais, porque essa entrevista vai ficar gravada, né? E vai estar no nosso canal de YouTube de Bioflow. Então, você só tem que escrever inteligência emocional Bioflow, vai estar aí, né? Então, para as pessoas que querem compartilhar, então, estou segura de que essas experiências, com tanto coragem que você está abrindo, podem ajudar a muitas pessoas. Então, gratidão